Opa, tudo bom com vocês? Então, rapaziada, sejam muito bem-vindos à segunda parte do Bill Responde 4, que eu postei a primeira parte semana passada, mas como eu falei, tem muito conteúdo ainda que pode ser feito com as perguntas que vocês enviaram. E vocês enviaram perguntas muito boas, então eu não quero, apenas desperdiçar essas perguntas e deixá-las num limbo sem fazer nada com elas. Eu acho que é muito interessante fazer mais vídeos em relação a essas perguntas que vocês enviaram. Aproveitar que eu já tô na introdução já, provavelmente você vai notar que minha voz tá um pouco diferente. Se você perceber isso, não se preocupe, eu ainda sou eu mesmo. A questão é que finalmente tomei vergonha na cara e comprei um microfone de verdade. Então agora eu não preciso mais gravar as coisas pelo celular, colocar um filtro em cima para tirar todo o ruído e acaba afetando um pouco minha voz também. Outra coisa que gostaria de falar aqui também é que nesse vídeo eu vou usar um pouco menos roteiro. Como assim vou usar um pouco menos roteiro? Bom, eu quero deixar os vídeos um pouco mais naturais, um pouco mais orgânicos. Então ao invés de escrever tudo que eu vou falar no vídeo apenas no roteiro, eu apenas vou escrever os tópicos e as coisas que importantes para eu lembrar. E de resto, eu vou falar apenas de uma forma mais natural, como se eu apenas estivesse conversando com vocês. Eu espero que isso deixe o vídeo um pouco mais dinâmico e um pouco mais interessante para vocês assistirem. Então, caso vocês gostem, por favor, deixem nos comentários falando o que vocês acharam, se vocês preferem um vídeo assim mesmo, se comparado com a forma anterior. Porque eu recebi comentários dizendo que a forma como eu falo é uma forma muito mais de leitura, como se eu estivesse lendo algo realmente, do que realmente falando alguma coisa. Enfim, rapaziada, antes de partir pro vídeo, vocês sabem aquela questão que eu sempre falo em todo o conteúdo que é postado aqui no canal. Caso vocês gostem do que estão assistindo, por favor, interajam com o vídeo, comentem alguma coisa, cliquem no gostei. E é importante que vocês façam isso, por quê? Porque o YouTube tem um negócio chamado algoritmo, e esse algoritmo, você nunca sabe o que ele quer. Esse algoritmo basicamente é importante porque ele que vai definir se a semana que você teve trabalhando um conteúdo extremamente trabalhoso para se pesquisar, para se escrever um roteiro em volta dele e para editar ele é esse algoritmo que vai definir isso. Basicamente é ele quem envia os meus vídeos para timeline de outras pessoas. E a interação que vocês fazem com o vídeo, basicamente ela é importante porque ela vai falar pro YouTube se vocês gostaram ou não do que vocês estão assistindo. Então, se vocês puderem deixar um gostei, comentar alguma coisa, eu agradeço. E também, se vocês puderem compartilhar o vídeo para quem gosta do assunto, seria muito bom, porque aí se o YouTube não resolver não divulgar esse vídeo para mais gente que gosta do conteúdo, vocês podem fazer esse trabalho e ajudar muito aqui no canal. Ah, e lembre-se, se vocês tiverem a fim de ajudar financeiramente, porque eu não tenho patrocínio nem nada do tipo, vocês podem acessar o Seja Membro. O Seja Membro é um programa de assinatura aqui no YouTube, onde você recebe algumas vantagenzinhas em troca de uma assinatura mensal de apenas R$5. E cara, vocês não têm noção de quanto isso me ajuda. Esse microfone, por exemplo, eu comprei com a ajuda de vocês, principalmente o dinheiro que vocês me deram nas lives que eu fiz aqui. Mas enfim, o Seja Membro eu vou deixar o link aí na descrição caso você queira assinar. Eu agradeço demais. E eu agradeço a essas pessoas que assinaram o Seja Membro e estão me ajudando muito neste momento. Inclusive estou preparando um vídeo para vocês para essa semana. Enfim, vamos para o vídeo. Ah, eu esqueci, antes de começar de verdade, eu gostaria de pedir desculpa que eu acabei errando numa informaçãozinha no vídeo anterior. Eu acabei falando que os ornitorrincos são os únicos mamíferos realmente venenosos, mas não, existem outros exemplos de mamíferos venenosos. Outros dois exemplos, nós temos o Loris lento, que é o único primata venenoso conhecido, dessa vez eu estou certo, eu acredito. E o outro também temos os musaranhos, algumas espécies de musaranhos que possuem uma espécie de toxina na sua saliva. Enfim, me perdoem por este equívoco no último vídeo. Pergunta 1. O que se sabe sobre a nova organela descoberta? Cara, existem muitas organelas que têm sido descobertas recentemente por muitos grupos de pesquisadores e instituições diferentes. Organelas essas encontradas em grupos celulares de seres vivos e organismos diferentes. Mas duas organelas descobertas, uma em 2022 e uma em 2024, são as que eu acredito que você esteja se referindo a elas. A primeira organela foi chamada de condensado de BAG2. BAG2 ou BAG2, ela é uma proteína encontrada nas células. Basicamente, essa organela ela é um condensado dessas proteínas. Uma característica interessante dessa organela, que é a razão de muitos debates entre cientistas, é que ninguém sabe como ela faz para se manter estruturada, já que ela é uma organela que ela não possui uma parede ou uma membrana externa que segura todo o conteúdo
dentro dela. De acordo com o que eu li no artigo da Nature que a descreve, publicado em 2 de junho de 2022, essa organela ela responde a estresses feitos em cima das células e ela não está lá no estado condensado a todo momento, que é o estado que ela fica quando responde a determinados estresses diferentes. O segundo artigo, publicado na revista Molecular Biology of Cells em 2023, descreve uma outra organela chamada de esclusoma. Essa organela, ela basicamente é o que podemos dizer como se fosse um mini núcleo na célula dos mamíferos. O núcleo numa célula eucariótica, como nós dos mamíferos, ele é geralmente onde o DNA, a maior parte do DNA e o material genético em si é armazenado. A questão é, para evitar com que o DNA, que às vezes que pode ser um pouco de DNA que pode ser encontrado fora do núcleo, entre do núcleo e atrapalhe algum processo importante, você tem pequenas cápsulas onde esse DNA e onde esse material genético que fica fora da célula é armazenado. É o que chamamos de esclusoma, que ele armazena esse material extranuclear especificamente para evitar com que algum processo importante seja interrompido ou acidentalmente essas moléculas que não deveriam estar no núcleo entrem no núcleo. Espero ter respondido sua pergunta. Eu acredito que seja uma dessas duas organelas que você esteja perguntando. Caso não, detalhe aí nos comentários, por favor. Vale perguntar sobre graduação? Sim, vale, pode perguntar tranquilamente. Eu gosto de responder esse tipo de pergunta também. Quero trabalhar mais na área de pesquisa com animais e genética, mas não gosto muito de veterinária. Com o curso de biologia eu consigo isso? Bom, a resposta é sim. Você consegue sim trabalhar com essa parte. Apesar de sim existir muito veterinário nessa área da pesquisa com animais e genética, uma boa parcela das pessoas que trabalham nessas pesquisas geralmente são biólogos. E dependendo do grupo de animais, você tem sim uma predominância de biólogos, principalmente animais mais pro lado dos invertebrados. Porém, nas pesquisas com animais vertebrados envolvendo a genética, existe sim uma demanda por biólogos nessas áreas. Então, se o seu objetivo é trabalhar com isso e você não quer fazer veterinária e sim biologia, eu recomendo você fazer sim biologia, porque você vai conseguir achar oportunidades nessa área, provavelmente. Eu conheço pessoas que trabalham nessa área, que são veteranos meus do curso de biologia. A biologia em si, o curso de ciências biológicas, ele é um curso muito amplo nessa questão de oportunidades de trabalho e de pesquisa. Aí vai no seu objetivo, do que você quer fazer. E existem pessoas que entram no curso e muitas vezes levam muito tempo para descobrir com que áreas eles querem seguir dentro da própria biologia, especificamente por ser uma área muito ampla. Enfim, espero ter conseguido responder sua pergunta. Quem é o ancestral dos cavalos? Onde foram achados seus fósseis? Qual período ele viveu e quantas espécies de cavalos existem hoje? É uma pergunta que realmente viria o Carlinhos fazendo. Bom, atualmente o que se sabe é que os grupos de cavalos ancestrais são os que pertencem aos clados Iracotherium. Se a gente for especificar mais, provavelmente o ancestral, realmente ancestral dos cavalos modernos, cavalos na verdade da linhagem dos ecos, é o Eurippus, uma pequena espécie herbívora encontrada na América do Norte e na Europa, os seus fósseis, que existiu há aproximadamente 55 milhões de anos atrás, mais ou menos no período Eoceno. E bom, quanto às espécies existentes de cavalo, o que nós consideramos como cavalo é apenas uma única espécie, que no caso é o Equus ferus. Porém, nós temos algumas subespécies, duas subespécies para ser específico, vivas hoje em dia. A gente tem o Equus ferus cabalus, que é o próprio cavalo doméstico que a gente tem, e a gente tem o Equus ferus przewalski. Eu acho que é assim que se pronuncia, eu não faço a menor ideia. É uma palavra muito feia, na verdade. Mas esse Equus ferus przewalski, ele é uma das únicas populações de cavalos selvagens, habitantes da Mongólia, no caso, que não foram domesticadas. É uma subespécie selvagem de cavalo. Existia outra subespécie de cavalo também habitante da Europa, que era o Equus ferus ferus, mas essa subespécie foi completamente extinta. Biotecnologia deve ser regulamentada? É moralmente ético utilizar de clonagem para aumentar o número de indivíduos de espécies ameaçadas? Cara, essa aí já é uma questão de opinião, né? Pelo que eu entendi, você tá perguntando a minha opinião sobre essa questão. Ao meu ver, a biotecnologia, ela é importante em muitos aspectos, só que eu acredito que precisa existir um limite para qualquer coisa dentro das tecnologias. E no caso da biotecnologia, eu não acredito ser muito diferente. Eu acho que existem tipos de biotecnologia que você tem que ter uma regulamentação mais forte. Pelo menos essa é a minha opinião. Agora, se é moralmente ético utilizar a clonagem para aumentar o número de indivíduos e espécies ameaçadas, bom, até onde eu saiba, utilizar a clonagem em espécies não humanas não é antiético. Só que o problema de você utilizar a clonagem
vantagem em espécies ameaçadas que já não possuem principalmente as que não possuem tantos indivíduos disponíveis para reprodução, você diminui muito a variabilidade genética dessa espécie. E sem variabilidade genética, essa espécie pode ficar exposta a cruzamentos de indivíduos muito próximos entre si. Não só isso, mas uma população saudável de diversos animais, principalmente vertebrados, não basta você ter uma grande quantidade de animais dessa espécie. Você precisa de uma riqueza desses animais, não só dos animais, mas também de outros organismos como plantas. Só que além da riqueza, você também precisa da diversidade dentro desses grupos, principalmente a diversidade genética, porque a diversidade genética é importante para ajudar uma espécie a se manter viva e também a seguir o seu próprio caminho evolutivo. Uma hora eu faço um vídeo explicando melhor sobre o assunto, mas eu espero ter conseguido responder a sua pergunta. Segunda pergunta, mais uma questão de opinião mesmo, mas você já ouviu falar da zona de proteção dos botos da Barra aqui no Rio Grande do Sul? Questão à sua segunda pergunta, que também já é uma questão de opinião, eu prefiro não opinar agora, porque sinceramente eu nunca vi muito sobre essa zona de proteção dos botos. Eu preciso ler um pouco mais para ter uma noção melhor e quem sabe talvez comentar isso em algum vídeo futuro. Se der, talvez eu coloque até essa pergunta num outro vídeo mais pra frente, porque aí talvez eu já entenda melhor sobre o assunto e eu posso comentar com mais propriedade. Quais linhagens de aves e mamíferos existiam quando o meteoro caiu? Até onde eu sei, alguns protoprimatas, proto-ungulados e pinguins, avestruzes, patos e galinhas muito primitivos já existiam. Digo, mesmo que sempre ocorra um boom de diversidade, ao meu ver, dado quão rápido foi a evolução das baleias no começo do Cenozoico, é bem incrível que no mínimo ungulados já existissem na queda do meteoro e serviam de lanche para alguns grupos de raptores. Bom, de acordo com o que eu encontrei sobre os mamíferos no Cenozoico, no finalzinho do Cenozoico, junto com a queda de meteoro, você tinha 3 linhagens principais de mamíferos nessa época. Você tinha Multituberculata, que era um grupo considerado mais diversificado entre os mamíferos do Mesozoico, de toda a era mesozoica, que possuíam dentes adaptados para um estilo de vida mais herbívoro ou onívoro, similar ao dos roedores modernos. Os fósseis indicam que estavam presentes em muitos locais, como na América do Norte e na Europa. No hemisfério norte em geral, sobreviveram até o início do Paleoceno. O segundo dos 3 grupos principais de mamíferos que eram representados durante o período Cretáceo eram os metatérios, que eram animais relacionados aos marsupiais, e muito provavelmente eram os ancestrais comuns entre os marsupiais. Eles possuíam umas características próximas a esse grupo de mamíferos modernos, como a própria marsupia, que é a bolsa onde o filhote, depois de uma curta gestação, vai e completa seu desenvolvimento por lá. Eles habitaram basicamente da América do Norte e na Ásia durante esse período Cretáceo. E o outro grupo principal de mamíferos da época eram os euterianos primitivos, os ancestrais dos placentários, basicamente os placentários da época. Eles eram pequenos mamíferos e incluíam grupos como Zalambidalestide e Zelestide, encontrados principalmente na Ásia Central e com registros fósseis na Mongólia e no Uzbequistão. Provavelmente esses mamíferos geraram as linhagens de mamíferos placentários recentes, assim como os protoprimatas e os proto-ungulados que já viviam na época mais ou menos. Existe um artigo publicado em 1997 que ele basicamente ele trabalha com a hipótese de que ao invés de os animais como mamíferos ter diversificado mais e tiveram uma grande radiação apenas depois da extinção do Cretáceo Paleógeno, na verdade, muitos grupos de mamíferos já tinham se originado no Cretáceo em si, e a grande extinção só apenas favoreceu esses grupos que ajudaram eles a se diversificarem ainda mais após isso. O próprio artigo trabalha principalmente com aves, no caso, e essa questão das aves já responde bastante a sua pergunta. Dos grupos das aves modernas, nessa época, existiam aproximadamente uns 22 grupos. Esses grupos que estão passando aqui na tela agora. A ideia que o artigo passa pra gente, falando com base nesse artigo, é que os grupos de aves modernas, provavelmente boa parte deles já tinham se originado antes da grande extinção do Cretáceo, e que eles atravessaram, basicamente, conseguiram sobreviver a essa extinção, o que ajudou bastante a ter uma diversificação dentro das espécies. Lembrando que esse artigo ele trabalha mais com evidências moleculares do que necessariamente evidências fósseis, apesar dele sim trabalhar com evidências fósseis. Afinal, qual é a função da barba em seres humanos? Digo, a hipótese de que nós sofremos pedomorfose, mantendo o rosto de um primata filhote na fase adulta, dada a semelhança de demais primatas bebês com humanos, que não têm desenvolvimento da sobrancelha. Mas a barba, para que ela existe, além de acumular piolho? Essa questão da pedomorfose, realmente eu já li muita coisa sobre isso, mas
esse. Respondendo a sua pergunta em questão da barba, não existe uma certeza do que para que serve a barba, mas existem diversas hipóteses que tentam responder essa questão. Algumas hipóteses, como dimorfismo sexual, atração do sexo oposto. Só que uma hipótese que eu li recentemente de um artigo no jornal Integrative Organismal Biology, publicado em 2020, ele fala um pouco sobre a hipótese da barba ser, na verdade, um meio de proteção da mandíbula para os homens humanos. Por que especificamente para os homens humanos? Porque geralmente, nas épocas mais basais dos seres humanos, era muito mais comum os homens saírem na porrada entre si do que hoje em dia, o que não é incomum, mas provavelmente era bem mais comum. A barba evoluiu no ser humano provavelmente como um meio de absorver impacto dos socos e da porradaria na mandíbula, porque a mandíbula, querendo ou não, ainda é uma parte muito frágil da cabeça do ser humano e que pode facilmente nocautear uma pessoa. Então você ter uma barba que absorvesse um pouco desse impacto poderia ajudar a evitar demais complicações através dessa luta. Mas é só uma hipótese. Como eu falei, não se tem certeza exatamente da função da barba nos seres humanos. Mas uma coisa que temos certeza é realmente para pegar piolho. Brincadeiras à parte. Provavelmente, se a gente for seguir essa hipótese, eu apanharia facilmente de qualquer pessoa, porque eu não tenho genética para ter barba, então F pra mim. Mas assim, eu acredito que provavelmente a barba, ela não tem apenas uma função específica. Eu acredito que ela possa servir para várias funcionalidades diferentes. Quais são essas? Não faço a menor ideia. Mas eu acredito que a função dela não deva ficar limitada apenas a um fator. Enfim, rapaziada, esse vídeo aqui tá ficando meio longo demais pro formato que eu tô fazendo. Ainda tem sim perguntas que estão lá na aba comunidade, mas eu agradeço demais aos que fizeram essas perguntas. Eu gostei de todas as perguntas que enviaram e é basicamente isso. Provavelmente no mês que vem sai o próximo Bill Responde. Eu agradeço pra quem assistiu até aqui. Não se esqueçam de interagir com o vídeo caso vocês tenham gostado. Deixem um gostei, comentem alguma coisa se vocês quiserem e escrevam também, por favor. E é isso aí, falou pra vocês.